Bom, muito bom ter vocês aqui. Obrigada por estarem presentes para falar sobre essa ampliação do crédito. Todo mundo pedindo por mais crédito, né? Desde o pequeno ao grande empreendedor, investidor, quem quer colocar dinheiro no seu sonho, no seu plano, né? Independentemente do lado político, do momento do país. As pessoas querem um dinheiro a mais para investir. Bom, eu falo agora com o Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, e o Fernando Pimentel, que é o diretor-presidente da INGEA, empresa gestora de ativos do governo federal. Eu queria começar com uma provocação. Todos os analistas de economia dizem que, no Brasil, crédito é algo caro e escasso. Qual a avaliação dos senhores? Guilherme Melo. Bom dia, Basília. Primeiro, queria agradecer o convite para estar aqui com vocês, com o governador Fernando Pimentel, presidente da Caixa, ministro, presidente da Câmara, um evento tão prestigiado e tão importante por discutir exatamente esse tema do crédito. O crédito, ele é a principal alavanca de crescimento de qualquer economia de mercado. Sem crédito, nós não conseguimos implementar o conjunto de investimentos necessários para um crescimento sustentado ao longo do tempo. De fato, o crédito no Brasil, ele é um crédito historicamente caro, né, e restrito para poucos, exatamente pelo seu preço. Ele tem dificuldade de alcançar muitos daqueles pequenos investidores que realmente precisam do crédito para prosperar. Por esse motivo, nós já no ano passado iniciamos uma série de conversas com diversos setores, inclusive o setor habitacional, o setor imobiliário, para construir um programa de crédito que atinja o conjunto da sociedade brasileira e que crie linhas para que todo empresário, desde o microempresário, daquele integrante do CadÚnico que quer começar a empreender, até o grande empresário, ou mesmo o empresário do ramo imobiliário, tenha acesso a crédito e acesso a um financiamento adequado. O programa Acredita, que nós criamos, Basília, ele compreende uma série de medidas. Então, a primeira que você perguntou aqui no painel anterior, sobre o microcrédito, né? Nós temos dimensão da importância da centralidade do microcrédito numa economia como a brasileira, onde você tem milhões de pessoas desejando iniciar um negócio, mas sem as condições para isso. Então, nós criamos o Acredita no Primeiro Passo, que é um programa de microcrédito produtivo orientado, porque esse é o segredo no microcrédito. Outras tentativas, inclusive no governo anterior, foi tentado, às vésperas da eleição, um programa de microcrédito construído muito rapidamente e que não teve nenhum tipo de orientação. Resultado, elevadíssima inadimplência e pouco resultado econômico. O que nós queremos fazer é o contrário. É um programa orientado que tenha o agente originador de crédito construindo o plano de negócios com um novo empreendedor e acompanhando a vida desse empreendedor, para que ele possa deixar de ser um microempresário e depois passar a ser um pequeno, médio empresário futuramente. Então, esse programa ele é voltado para o público do CadÚnico que quer empreender. Nós criamos também o Procred 360, uma linha de crédito voltada especificamente para microempresas e MEIs. Por quê? Porque o Pronamp, que é outro programa que já existia, ele não chegava adequadamente nesse público. Os bancos se concentravam majoritariamente no pequeno empresário de maior porte. E você não tinha uma linha específica para esse público. Nós criamos essa linha, ela vai começar a rodar em julho, né, em todos os bancos do país que aderirem, e ela vai ter a menor taxa de juros entre todas as linhas de crédito para pequenos empresários no Brasil, menor que a do Pronamp, inclusive. Nós temos o Pronamp, que é para o pequeno empresário, e o que nós fizemos também foi permitir
que, no âmbito de quem já pegou o crédito no Pronampe, e está inadimplente, possa renegociar a sua dívida, porque não podia antes. Com isso, nós abrimos o Desenrola Micro e Pequenas Empresas. Em algumas semanas, Basília, já superamos 1 bilhão de dívidas renegociadas de micro e pequenas empresas no Brasil. E eu tenho certeza que esses números vão crescer ao longo das próximas semanas e dos próximos meses, até porque os bancos estão sendo incentivados a oferecer descontos que chegam a mais de 90% da dívida do microempresário. Portanto, nós estamos atendendo o micro, o pequeno, o médio, com o PA, que é a FGI, que também fizemos um ajuste nesse programa comandado pelo BNDES para reduzir um pouco o custo de crédito e, por fim, tomamos a iniciativa de iniciar a constituição de um mercado chamado mercado secundário de crédito, no caso do crédito imobiliário. O que é o mercado secundário de crédito? O banco dá o crédito, só que hoje ele carrega esse crédito em seu balanço durante 30 anos. E, portanto, enquanto ele está com esse crédito no balanço, ele não pode dar novo crédito. Aquele espaço está ocupado no balanço dele. Nós estamos fazendo algo que existe no mundo inteiro. Vários países, com diferentes formatos e diferente importância, constroem um mercado secundário de crédito onde investidores compram esses créditos na forma de títulos dos bancos e abrem espaço na carteira dos bancos para que esses bancos possam novamente emprestar. Então, essa importância que você colocou, Basília, do crédito, está no centro da nossa agenda. Nós estamos tomando uma série de medidas, seja específicas para o Rio Grande do Sul agora, seja para o Brasil inteiro, para dinamizar o mercado de crédito e impulsionar a economia brasileira de forma sustentada nos próximos anos. Secretário, eu vou continuar um pouquinho com o senhor. Eu queria um dado novo. O senhor acabou de falar sobre o Desenrola para esses pequenos empresários. Se a MP do Acredita já estivesse aprovada, quantas pessoas já teriam sido beneficiadas? A procura. Basília, no caso, como a MP está vigente, os efeitos dela estão valendo. Já estão valendo. Já estão valendo. A gente tem, então, de alcançados? Nós temos, como eu falei, mais de 1 bilhão são 7 bancos que já estão operando e mais de 1 bilhão de créditos renegociados. O número de alcançados, eu não tenho um número de cabeça, mas posso depois verificar aqui e te passar essa informação. A grande questão para nós, da MP, é que, obviamente, ela, como disse aqui o presidente da Casa, deve ser transformada num projeto de lei e temos um prazo para aprová-lo, para que essas linhas todas não sejam paralisadas, certo? Mas nós temos também a necessidade, e aqui eu estou aqui com o governador Fernando Pimentel, que nós estamos trabalhando toda semana com diversas reuniões, de construir, no caso do crédito imobiliário, digamos assim, a governança desse processo de securitização da dívida no Brasil. Porque existem vários modelos, cada país adota um, e nós permitimos na MP que a ENGIE atuasse tanto como securitizadora quanto como investidora no mercado imobiliário. É evidente, e eu vou reforçar aqui o que já foi dito, que o nível de juros, da taxa de juros básica no Brasil hoje, é restritivo, é elevado e inibe não só a captação da caderneta de poupança, como a própria concessão de crédito nas suas diferentes modalidades. Ela acaba também dificultando o mercado de crédito imobiliário. Por quê? Porque o nosso mercado de crédito imobiliário ele tem uma característica. Ele tem um funding de poupança, majoritariamente, ou seja, o custo do funding é abaixo da Selic hoje, por isso que seria muito importante esse processo de redução da taxa de juros para que essa diferença entre o custo da poupança e da Selic não fosse tão grande, né? E ele também é a taxas quase que pré-fixadas, o crédito imobiliário no Brasil. Ele é majoritariamente em TR, né? TR mais uma taxa pré-fixada. Por outro lado, o investidor que quer comprar títulos de crédito imobiliário, ele tem o seu passivo em IPCA, não em TR, reajustado pelo IPCA, não pela TR. Então, uma das possibilidades que nós estamos estudando é como transformar
esse estoque e criar um novo fluxo de crédito em IPCA. Porque isso facilita muito para os bancos revenderem esses créditos para os investidores. Mas, para isso, nós precisamos também trazer os investidores para o jogo, digamos assim. Hoje, como eu disse, o nosso mercado de crédito é muito baseado em poupança, portanto, na poupança do trabalhador, geralmente quem deixa o seu dinheiro na caderneta de poupança é o trabalhador, né? E ele também tem como base as LCIs, que foram discutidas aqui mais cedo, que são letras de crédito imobiliário, que são vendidas para pessoas físicas, que têm o benefício fiscal para essa letra. Nós queremos também trazer os investidores, os grandes investidores, os fundos de pensão, os fundos de investimento, para que eles invistam no mercado imobiliário. Vou só te dar um dado. Os fundos de pensão podem ter em sua carteira até 25% da sua carteira ser composta de títulos imobiliários. Hoje, isso está em torno de 3%. Ou seja, há muito espaço para que esses investidores entrem no mercado de crédito imobiliário e dinamizem esse mercado. Agora, para isso, nós precisamos criar os instrumentos. E a ENGEA, aqui, do governador, liderada pelo governador Fernando Pimentel, pode ser um first comer, um primeiro instrumento que vai criar, ajudar a constituir a institucionalidade desse mercado secundário e viabilizar que, em breve, assim que nós tivermos taxas de juros um pouco mais condizentes com a realidade do país, um pouco mais próximas do que nós chamamos da taxa neutra, certo? Nós possamos dinamizar o mercado secundário e depender cada vez menos da poupança, atraindo novos atores e novos investidores para o mercado de crédito imobiliário no Brasil. Então, é com o senhor, Fernando Pimentel. Deixei aí o Guilherme Mello explicar mais, pavimentando o caminho para que o senhor traga novidades. Como que a ENGEA já está agindo ou os novos rumos que vêm por aí quanto ao crédito imobiliário, crédito habitacional? O que tem dos ativos federais que podem ser utilizados para financiar esse bem? Bem, antes, claro, dizer aqui a todos os senhores que estamos falando com um espectador assíduo da CNN Brasil. Tem que colocar aqui esse asterisco. Basília, obrigado pelo convite, agradecer aí a CNN, dizer da importância desse evento. Meu querido amigo, colega Guilherme Mello, hoje secretário de Política Econômica, todos que aqui estiveram. Eu queria começar antes pelo final. Acho que é mais importante para quem está assistindo e que talvez não entenda muito esse jogo que está sendo descrito aqui. O objetivo do governo do presidente Lula, o objetivo do ministro Haddad, do secretário Guilherme Mello, do presidente da Caixa que aqui estava, e meu, para isso fui convocado, é colocar dinheiro lá na ponta, na mão do construtor, da incorporadora que vai fazer casas para a população. O objetivo é esse. O dinheiro tem que chegar lá. Então, mas como é que eu faço o dinheiro chegar lá? Através do crédito. E aí, é muito bem apropriado isso aí que vocês escreveram, crédito para o Brasil. Esse crédito não é para um setor, esse crédito não é para uma empresa, esse crédito é para o Brasil. Por que ele é para o Brasil? Porque a construção civil, quando ela se movimenta, ela coloca em ação 162 setores da economia. É o cimento, é o aço, é a brita, é o caminhão de transporte, é a quentinha que é fornecida para o prestador de serviços, é o salário, obviamente, dos empregados. Quando você faz a soma, o França Dabrain, que fez essa descrição para nós há pouco tempo, né, Guilherme? São 162 setores que são movimentados. Então, esse dinheiro que você coloca é multiplicado, porque ele vai passar na mão de muita gente. Por que é tão importante o setor imobiliário? Porque não é só para fazer casa, é óbvio que o objetivo é fazer casa para as pessoas e resolver o déficit habitacional, mas isso alavanca de maneira enorme a economia do país, faz o PIB crescer, e faz o PIB crescer da maneira mais adequada, que é criando emprego na escala inteira. A construção civil cria emprego, desde engenheiro até servente de pedreiro, então toda a escala salarial está contemplada. Bom, então esse é o objetivo. Por isso é que o Guilherme estava aqui falando, e todos que falaram também, ressaltaram a importância da gente aumentar o valor do crédito imobiliário, que hoje apenas chega perto de 10% do nosso PIB. Nós temos que dobrar, triplicar isso.
porque isso é benéfico para a economia como um todo. Bom, agora, nós temos um problema, o Guilherme falou aqui, e hoje está aí nas manchetes dos jornais, né? O juro no Brasil é muito alto, o juro básico é muito alto, já devia ter caído, a sociedade brasileira quer que ele caia, e eu tenho esperanças que ele vai diminuir, mas enquanto ele não diminui, nós não podemos ficar parados, nós temos que criar instrumentos para trazer o investidor para o crédito imobiliário. Então, comprar as carteiras, como disse aqui o Guilherme, né, no caso da Engea, a Engea vai ser um instrumento importante para isso. Ela é uma empresa pequena, tem 100 e poucos funcionários, portanto, é uma empresa enxuta, custo operacional muito baixo, mas que pode movimentar de maneira muito importante recursos que hoje estão parados nas carteiras, nos bancos ou das incorporadoras, e trazer esse dinheiro de volta para onde ele tem que ser utilizado, que é para o construtor, que é para o incorporador, fazer casa. Então, agora, um instrumento para isso é o que nós estamos discutindo, né? O secretário falou aqui, a gente tem se reunido 2, 3 vezes por semana, não entre nós, mas convocando também a Abraim, que está participando, a FEBRABAN está participando, os demais órgãos do governo, outros ministérios estão participando, e nós estamos achando os caminhos para tornar isso, enfim, efetivo, né? O que não é fácil, dado o fato de que lá no fundo do nosso cenário tem uma taxa de juros que às vezes atrai mais, às vezes não, quase sempre atrai mais o investidor para outro tipo de aplicação e não o crédito imobiliário. Mas nós vamos resolver isso. Eu sou, como disse alguém aqui, a gente tem que ser realista, mas otimista ao mesmo tempo, né? O senhor fez uma consideração interessante. A gente está em 2024, pleno ano eleitoral, tem todas as questões relacionadas à articulação de governo, a pauta que domina as manchetes do jornal. Crédito para o Brasil, será que isso realmente está entre os temas mais importantes da pauta política? E aí o senhor diz, né, vocês ouviram, né, todo mundo acompanhou, estamos conversando sobre isso. Quem estamos conversando sobre isso? O senhor acha que os poderes estão confluindo, né, aliados em torno desta pauta? Quem veio aqui hoje no CNN Talks demonstrou isso. O CNN Talks de hoje foi uma grande mostra de quem são os aliados dessa pauta. Queria que o senhor também fizesse suas considerações a respeito disso. Quem está pensando no futuro do Brasil e do crédito do Brasil? Olha, eu não tenho a menor dúvida que aqui a presença do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, mostrou isso, né? Mostra a importância do evento, a importância da própria CNN nesse debate, mas mostra que há um compromisso também do Parlamento brasileiro com essa pauta, né? Essa é uma pauta importante para o Brasil inteiro. Eu acredito que nós vamos conseguir avançar, não com a rapidez que eu gostaria, mas com a rapidez possível, ou seja, até aqui vários amigos que estão aqui, meus conhecidos de outras lutas, de outros debates, incorporadores, construtores, estão aflitos para que isso ande rápido. Vai andar, mas é a rapidez que nós sabemos, né, Guilherme? Enfrentando essa questão, tem o rito legal, tem as passagens que têm que ser cumpridas, tanto pelo Legislativo e depois voltar para o Executivo. Eu acho que até o fim do ano, esses instrumentos vão estar operando e colocando dinheiro, de fato, onde ele precisa ir. Então, nesse aspecto, eu sou otimista também. A gente já está chegando ao fim do nosso CNN Talks. Eu gostaria da avaliação dos senhores sobre a medida provisória do Acredita, as perspectivas de aprovação no Congresso Nacional, seja por meio do texto original ou de outra forma, ali na articulação com o Congresso, que deve passar. Guilherme Mello, eu sei que o senhor é o homem da economia, da política econômica, o senhor é o homem dos números, mas tem ido para esse corpo a corpo da articulação política para convencer os parlamentares pela aprovação do texto? Claro que o nosso trabalho não é só formular a política, é também construir as condições de convencimento, de diálogo com o parlamento para a aprovação da política. O Ministério da Fazenda tem feito isso com todos os temas, o tema tributário, e também fará com o tema de crédito. O presidente Arthur Lira deixou bem claro aqui que vai nomear ainda um relator, quer dizer, ainda não há um relator. Então, assim que tivermos um relator, nós iremos dialogar com o relator, assim como lá na Secretaria de Política Econômica, estamos, por exemplo, agora
dialogando fortemente para a aprovação do mercado regular de carbono, que foi uma proposta que saiu da Fazenda, nós elaboramos, e tantas outras propostas que foram ditas aqui, o próprio marco de garantias. Então, haverá diálogo, e eu tenho plena convicção, porque esse é um projeto onde, eu diria assim, não há perdedores, certo? Se nós viabilizarmos a ampliação do crédito no Brasil em todas as suas formas, inclusive no crédito imobiliário, você perguntou para mim, Basília, quantas empresas foram beneficiadas? São mais de 30 mil empresas que já renegociaram suas dívidas no Desenrola Micro e Pequenas Empresas, e mais de 39 mil contratos, com um volume financeiro que supera R$1 bilhão. Isso vai certamente se ampliar. Então, não há por que não se aprovar um projeto de lei que realmente gera um ganho para todos os setores produtivos, empresariais, mas também para o trabalhador, que vai ter emprego, que vai ter a sua oportunidade, e para o pequeno empresário, o microempreendedor, que vai conseguir colocar o seu negócio em prática. Então, eu estou muito otimista, assim como o Fernando Pimentel, que nós não só vamos encontrar soluções técnicas para viabilizar a securitização de crédito imobiliário, como vamos encontrar as soluções políticas no diálogo, na construção conjunta com o Parlamento para aprovar essas medidas. Pimentel, suas últimas considerações também, sua avaliação sobre a MP do Acredita e a quantas andas a tramitação do texto. Não, eu acho que o presidente Lira foi muito explícito aqui. Da parte dele não haverá qualquer impedimento. Tem um rito que está sendo adotado já há mais tempo, que é mandar, paralelamente com a medida provisória, a apresentação de um projeto de lei, né? Entende a Câmara que isso torna mais democrático o debate. O governo não tem nada a opor a isso, né? Até onde a gente acompanha, tanto eu quanto o Guilherme temos acompanhado de perto, não vejo dificuldade. Eu acho que nós vamos conseguir, com rapidez, claro, ouvido sempre os setores, por isso a presença da Abraim, que é importante, da Febraban, de todos os personagens que vão fazer parte, mas, com rapidez, nós vamos conseguir aprovar e fazer valer aquilo que nós queremos, que é crédito para o Brasil. É isso. Olha, agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, quem veio ao Centro de Convenções, também quem está acompanhando o nosso evento, CNN Talks, Crédito para o Brasil, pelas redes sociais da CNN, no CNN Economia. Ampliar o acesso ao crédito significa confiar nas pessoas. Não à toa esse programa do governo tem esse nome, Acredita no Primeiro Passo, né, que é o nome completo deste programa. É confiar também nas empresas, no país. O investimento em habitação e construção civil não só contribuiu para a geração de empregos e aumento de renda, mas também no estímulo ao consumo. A gente está falando de país, a gente está falando de futuro. E, como eu falei há pouco, o CNN Talks de hoje foi uma mostra de quem está comprometido com o futuro desse país. A Abrainc, Caixa Econômica Federal e, claro, a CNN Brasil. Então, muito obrigada aos senhores, uma salva de palmas, quem resistiu até o fim do nosso evento. E até o próximo CNN Talks.